Os colegas também que autor de requerimento. Vamos assistir agora um vídeo institucional sobre o nosso evento, a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é fruto da Reforma Protestante, tendo surgido na Confederação Suíça no século XVI, sob a liderança dos reformadores Ulrico Zwinglio e João Calvino. A igreja é chamada presbiteriana devido ao seu sistema de governo por meio de oficiais eleitos, os presbíteros, como se observa no Novo Testamento. Dentro de poucos anos, o chamado movimento reformado se difundiu por vários países europeus e mais tarde alcançou os Estados Unidos. Em 1859, vindo daquele país, chegou ao Rio de Janeiro o reverendo Archibald Green Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. Nos anos seguintes, vieram muitos outros missionários e também foram ordenados vários pastores brasileiros. Multiplicou-se o número de igrejas e outras instituições em muitas partes do território nacional. Esse crescimento permitiu, em 1888, a criação do Sínodo Presbiteriano, que marcou a autonomia da Igreja brasileira em relação às igrejas mães norte-americanas. Em 1910, completou-se a estrutura administrativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com o surgimento de sua Assembleia Geral, mais tarde denominada Supremo Concílio. Em 1959, no templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, foi comemorado o primeiro centenário do presbiterianismo no Brasil, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que estava prestes a inaugurar a nova capital federal. Em mais de um século e meio de existência, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem dado contribuições significativas ao país. Vários de seus pastores e membros foram figuras relevantes na vida nacional. Estiveram ligados à Igreja Presbiteriana, entre outros, o cientista Vital Brasil, o intelectual e educador Erasmo Braga, o presidente da República, João Café Filho, e o escritor Orígenes Lessa, membro da Academia Brasileira de Letras. Além de seu trabalho evangelístico e pastoral, a Igreja Presbiteriana tem se dedicado a um amplo programa assistencial e social. Desde o início, uma área de especial contribuição dos presbiterianos no Brasil tem sido a educação. Esse fato reflete uma das principais ênfases da Reforma Protestante, preocupada com que as pessoas pudessem ler e estudar a Bíblia e ser elementos participativos na comunidade. Algumas das grandes universidades do mundo foram fundadas por presbiterianos, como a de Genebra, na Suíça, de Edimburgo, na Escócia e de Princeton, nos Estados Unidos. Ao longo de um século e meio, a Igreja Presbiteriana fundou escolas nas mais diversas regiões do Brasil. Todavia, a primeira e mais importante instituição educacional presbiteriana do Brasil foi a Escola Americana de São Paulo, criada em 1870, apenas 11 anos após a chegada dos presbiterianos ao Brasil. Depois da proclamação da República, a Escola Americana se transformou no Mackenzie College, antecessor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma das mais destacadas do país, criada em 1952. Os principais implantadores da Escola Americana Mackenzie College foram o pastor George Chamberlain, o educador e médico Horace Lane e o pastor e engenheiro William Alfred Weddell. Durante sua longa história, o Mackenzie tem dado demonstrações de pioneirismo e inovação na educação brasileira. São exemplos disso o Jardim da Infância em 1878, um dos primeiros do país, uma das primeiras equipes de futebol e a primeira de basquete do Brasil, ainda em fins do século XIX. Uma das mais antigas faculdades de engenharia do país, cujos primeiros diplomas foram expedidos em 1900. O primeiro curso de engenharia química do país,
a primeira faculdade de arquitetura do Brasil com essa designação e a primeira reitora de uma universidade brasileira, doutora Esther Figueiredo Ferraz. Nas últimas décadas, o Instituto Presbiteriano Mackenzie expandiu as suas instalações, criando novas unidades em Alphaville, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. Em todas as 5 unidades estudam quase 45 mil alunos e trabalham perto de 3.500 colaboradores. Há vários anos, a Mackenzie é considerada a melhor universidade particular do estado de São Paulo. Como entidade confessional que é, ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, o Instituto Presbiteriano Mackenzie abraça explicitamente o seu caráter cristão, evangélico e reformado. Uma das expressões dessa confessionalidade é o Sistema Mackenzie de Ensino, um amplo conjunto de materiais didáticos para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio, tendo como fundamento a cosmovisão cristã e bíblica. Atualmente, esse sistema é utilizado por 40 mil estudantes no Mackenzie e em 240 escolas conveniadas. Por último, é importante destacar o caráter filantrópico e social do Mackenzie, tendo como missão principal o serviço à coletividade. Essa foi uma das características da escola desde seus primeiros dias, em 1870, dar oportunidades de estudo a todos, independentemente de suas condições socioeconômica, étnica, política ou religiosa. Atualmente, a instituição tem mais de 20 mil alunos bolsistas, sendo quase 8 mil na rubrica Filantropia. Outra expressão desse interesse é o Projeto Mackenzie Voluntário, criado em 2004, que busca envolver toda a comunidade mackenzista em grande número de projetos sociais relevantes ao redor do país, tendo em vista os Objetivos de Desenvolvimento e Promoção Humana, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Desde meados do século XIX, a Igreja Presbiteriana do Brasil e o Instituto Presbiteriano Mackenzie têm trabalhado lado a lado com o objetivo de beneficiar a nossa nação. Não obstante suas limitações, a Igreja e sua grande escola se sentem honrados em contribuir para que a sociedade brasileira seja mais próspera, mais humana e mais fraterna. Queremos registrar a presença do pastor Everaldo, presidente do PSC, Partido Social Cristão, senador Marcelo Crivella, líder do PRB do Senado. Também está presente o senador José Medeiros, do nosso estado lá de Mato Grosso, que também é presbiteriano. Nós vamos agora fazer o discurso do nosso presidente Eduardo Cunha. Em virtude de agenda, ele não pôde estar presente. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso: Senhoras e senhores deputados, a homenagem que ora prestamos às igrejas presbiterianas do Brasil e ao Instituto Presbiteriano Mackenzie é uma demonstração do apreço que esta casa nutre para com entidades e instituições que prestam, nos mais diversos campos, grande serviço à sociedade brasileira. Em nome da mesa diretora da Câmara dos Deputados, apresento nossas boas-vindas às autoridades religiosas e fiéis da Igreja Presbiteriana, bem como aos dirigentes e funcionários do Mackenzie, presente a esta solenidade. Aproveito ainda para saudar os proponentes da sessão, deputados professor Vitório Gale, André Moura e Gilberto Nascimento, pela elogiável iniciativa. A presença das igrejas presbiterianas no Brasil é decorrência do trabalho missionário do reverendo Asbel Green Simon, enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos ao nosso país em 1859, para assumir o encargo de levar o Evangelho a novos lugares e a novas criaturas. A messe rendeu bons frutos, enraizou-se, ganhou força e prosperou por todos os cantos do país. Hoje,
organizado em diferentes denominações, entre as quais a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igreja Presbiteriana Conservadora, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil e a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. O presbiterianismo sustenta a tradição teológica reformada, que se ampara em fortes símbolos da fé e padrões doutrinários. Por oportuno, não podemos deixar de mencionar e enaltecer o relevo social das obras patrocinadas pela comunidade presbiteriana, em especial aquelas voltadas para o combate à pobreza e atenção à saúde e à educação. Sem se desvincular dos preceitos bíblicos, a doutrinação ensina que a capacidade de se indignar diante dos problemas sociais, da miséria e das injustiças não pode ser perdida. E essa linha de ação que estimula os indivíduos a serem atuantes e solidários na superação das mazelas nacionais está fortemente presente no maior braço de atuação social do presbiterianismo do Brasil, o Mackenzie. Em 145 anos de história, a instituição de ensino acolheu e formou um número expressivo de brasileiros, sempre promovendo a inclusão e a inovação e buscando a excelência acadêmica. O pioneirismo, o cultivo intelectual, a pesquisa e o desenvolvimento científico são marcas fortes do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E auguramos que essas marcas nunca se apaguem, pois elas constituem o alicerce do mais rico patrimônio que uma instituição de ensino pode construir, credibilidade e respeito junto às suas co-irmãs e à sociedade. A todos os que carregam o honroso peso de manter em patamar elevado o nome, as tradições, a excelência do Instituto Brasileiro, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, docentes, alunos, dirigentes, pesquisadores e demais colaboradores, nossos cumprimentos e nosso apoio. Os senhores personificam o êxito de um trabalho árduo e perseverante, que tem seu fulcro em princípios teológicos e humanísticos de elevado valor. Por fim, diante do relevante histórico da respeitabilidade adquirida entre as religiões cristãs e da imponência das contribuições sociais suscitadas pelas igrejas presbiterianas do Brasil, expresso o sentimento de honra dos integrantes da Câmara dos Deputados em promover esta homenagem. Parabéns. Registramos as presenças dos deputados Laércio Oliveira, Silas Brasileiro, Leonardo Quintão e Mauro Pereira. Eu convido o nobre deputado Gilberto Nascimento a assumir a presidência, que eu vou proferir o meu discurso em homenagem à Igreja Presbiteriana. Sentar ao seu lado é sempre um prazer. Neste momento, essa presidência passa a palavra ao representante do Estado do Mato Grosso, nosso deputado professor Vitório Gali, para que faça seu pronunciamento. Bem, primeiramente eu quero cumprimentar todos os presentes e agradecer ao nosso bondoso Deus pela oportunidade em que a Igreja Presbiteriana deixa suas marcas em solo brasileiro. Trabalho muito importante
que os presbiterianos vêm fazendo desde quando chega aqui ao Brasil. E nasceu em meu coração em homenageá-lo, pois a gente vem percebendo o grande trabalho que a igreja vem desenvolvendo no nosso país, não só na evangelização, mas também nas práticas sociais, educacionais, onde ela vem marcando presença, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida para os brasileiros. A marca e a presença da Igreja Presbiteriana está em todos os municípios do nosso Brasil. Não interessa se é uma igreja grande ou pequena, mas ali está a marca, a presença. E em vários desses municípios está também a presença da ação educacional, da ação social em que a Igreja Presbiteriana vem desenvolvendo. Principalmente as faculdades Mackenzie, que é um referencial em nosso Brasil. Milhares de brasileiros têm passado pela Mackenzie em diversos cursos e hoje são profissionais de qualidades em nosso Brasil. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento, as minhas homenagens, embora sendo assembleiano, mas reconhecendo o brilhante trabalho que a Igreja Presbiteriana vem desenvolvendo em solo brasileiro. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Fica aqui meus aplausos, minhas moções de agradecimento, e que Deus possa abençoá-los mais e mais, e muito mais que vocês possam fazer pelo nosso querido Brasil. Deus abençoe. Muito bem, depois do deputado Vitório Galli, vamos então ouvir agora um dos subscritores também da sessão, deputado federal André Moura, autor do requerimento também da sessão solene, que é deputado pelo estado de Sergipe e aqui nessa casa, líder do Partido Social Cristão. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento, um dos autores desta sessão solene, em homenagem às igrejas presbiterianas do Brasil e aos 145 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, meu caro deputado professor Vitório Galli, também subscritor desta sessão solene, cumprimentar aqui o reverendo Roberto Brasileiro da Silva, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Juarez Mascarenhas Filho, secretário executivo do Supremo Concílio, o presbítero Dr. Maurício Melo de Menezes, presidente da Universidade Mackenzie, e o presbítero José Inácio Ramos, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Mackenzie. Saudar aqui e cumprimentar o presidente e nosso líder maior, o presidente nacional do PSC, pastor Everaldo, cumprimentar os queridos colegas deputados federais que aqui se encontram, saudar a todos em nome do querido amigo e conterrâneo de Sergipe, deputado Lécio Oliveira, os senadores que aqui estão presentes, em nome do senador Crivella, e saudar aqui também o nosso querido e sempre deputado, não é? Que sempre nos honra, o deputado Costa Ferreira do estado do Maranhão. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, demais presentes, em nome do Partido Social Cristão, enquanto líder da nossa bancada aqui na Câmara, com muita alegria que compareço a esta tribuna para render as nossas homenagens às igrejas presbiterianas do Brasil, em especial aos 145 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Quero, por oportuno, enviar aqui mais uma vez a minha saudação aos deputados professor Vitório Galli e deputado Gilberto Nascimento, nossos parceiros de luta pelo PSC, e pela iniciativa em requerer essa justíssima sessão solene de homenagens. Nós que fazemos parte do Partido Social Cristão, que nos posicionamos incessantemente em defesa da família tradicional cristã, que estamos comprometidos com valores éticos e morais, não poderíamos nos excusar em participar deste momento de deferência às igrejas presbiterianas de todo o Brasil, que, muito mais que pregar a palavra,
realizam trabalhos sociais relevantes por meios de instituições de ensino, desde o infantil até o superior, que tem alcançado excelência e reconhecimento internacional, a exemplo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, também homenageado nesta presente sessão. Quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para dirigir-me agora ao povo cristão, aqui presente, aos que nos ouvem pela Rádio Câmara, nos assistem pela TV Câmara e acompanham pela internet ou por outras mídias disponibilizadas por esta casa. A igreja é fonte de luz da filosofia de Cristo. Aquele que crê deve escolher por sua própria consciência servir a Deus. Jesus vivia o evangelho 24 horas por dia e assim devem ser conosco também. E como devemos viver esse evangelho? Praticando a caridade, fazendo bem ao próximo e levando uma vida de acordo com os preceitos cristãos. Esmerar-se no amor ao próximo é uma das características do povo presbiteriano, que prima pela fé nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e busca cumprir os propósitos do reino de Deus na sociedade, com o objetivo de propiciar condições para a plena realização da pessoa humana em relação a si mesmo, ao próximo e a Deus. Essa belíssima história origina-se no calvinismo, um movimento religioso protestante do início do século XVI. Porém, só chegou às terras brasileiras em 1859, por meio do missionário americano Ashbel Green Simon, que desembarcou no Rio de Janeiro em 12 de agosto daquele ano para fundar a Igreja Presbiteriana no Brasil. O ex-padre José Manuel da Conceição foi o primeiro brasileiro a ser ordenado ministro protestante. Em abril de 1860, foi realizado o primeiro culto em português no Brasil. Com a chegada dos missionários da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, uma nova etapa na história se inicia. Nos dias atuais, a Igreja Presbiteriana do Brasil possui milhares de igrejas locais, emissoras de rádio e televisão, além de 1 milhão de membros. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito mais do que trazer à luz do conhecimento toda a trajetória histórica dessa magnífica igreja, quero, em nome de toda a bancada e de todos que fazem o Partido Social Cristão, dirigir-me ao povo presbiteriano para proferir algumas palavras de fé. Vivemos numa época de relativismo moral em todos os aspectos e é necessário que os ensinamentos da doutrina cristã façam parte dessa nossa rotina. A evangelização, o conhecimento da Bíblia e o respeito à palavra são os caminhos seguros até a graça e a misericórdia de Deus. É urgente disseminarmos o evangelho da salvação. É imperativa a divulgação da palavra de Cristo para encaminhar o fiel na trilha da retidão, da honestidade, da benevolência e da paz. A Igreja Presbiteriana no Brasil, por seu alcance territorial, realiza um impecável trabalho de evangelização e da disseminação da palavra. O ensinamento pastoral é essencial para que colhamos os frutos da doutrina e, de forma concreta, passemos a exercer em nossa vida cotidiana tudo o que aprendemos nos cultos com as leituras das Escrituras Sagradas. O crente deve sempre buscar sinais da Igreja Divina, preservando em sua fé, mantendo uma vida de retidão e de obediência a Deus. É essencial vivermos uma vida cristã, trabalharmos como igrejas e darmos o nosso testemunho das bênçãos alcançadas. A alegria da vida em Cristo é a celebração das providências divinas. É imprescindível e urgente refletirmos seriamente sobre o papel da igreja no mundo contemporâneo, na sociedade complexa e que vivemos, para a qual podemos dar uma contribuição inestimável com os valores do Evangelho. Precisamos buscar incessantemente novos campos para a pregação do Evangelho e a plantação de novas igrejas. Os fundadores da Igreja Presbiteriana priorizaram a evangelização e a plantação das igrejas, mas isso não os impediu de atuarem em outras áreas importantes, como a educação geral, que é um importante instrumento de serviço à coletividade. Em quase todas as regiões do país, os presbiterianos criaram boas escolas, algumas de grande porte, como a Escola Americana de São Paulo e Curitiba, o Colégio Internacional de Campinas, o Colégio Gamon Lavras, o Colégio Agnes e a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
Não podemos deixar de citar o Instituto Presbiteriano Mackenzie, objeto de nossas homenagens na manhã de hoje. Instituição educacional da natureza confessional presbiteriana, o Instituto Mackenzie objetiva desenvolver atividades dentro de um ambiente de fé cristã evangélica e reformada. O Instituto Presbiteriano Mackenzie, que ora completa 145 anos, possui uma rede educacional tradicional fundada por missionários na cidade de São Paulo, com filiais em Brasília, Campinas, Recife e Rio de Janeiro, atuando desde a educação fundamental até a pós-graduação, passando pelo ensino médio e pelo ensino superior. É por tudo isso, senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento, meu caro deputado Vitório Galli, que nós apoiamos, os nobres pares do Partido Social Cristão no momento em que decidiu-se requerer essa sessão solene de homenagens. É com muito respeito e admiração que todos nós que fazemos o Partido Social Cristão reverenciamos as igrejas presbiterianas do Brasil. Da mesma forma, envio toda a nossa estimada e consideração de todos nós que fazemos o PSC ao povo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não há como desprezar o trabalho valioso e abençoado que homens e mulheres têm dado à sua igreja e ao reino de Deus e também a todo o povo brasileiro, contribuindo de forma inestimável, com inteligência, talento, dedicação e fé, trabalham para que a igreja cresça, contribua com um país mais justo, mais fraterno, com menos desigualdades sociais e que cada vez mais possa disseminar o amor de Cristo. Essa é a homenagem de todos nós que fazemos o Partido Social Cristão na Câmara Federal, a todos que fazem a Igreja Presbiteriana e também a todos que fazem o Instituto Mackenzie na manhã de hoje, nessa sessão solene de justas homenagens. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Muito bem, deputado André Moura. E agora vamos ao nosso querido reverendo Roberto Brasileiro da Silva, que é presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana no Brasil, que também fará o seu pronunciamento. Em seguida, passarei a palavra aos senadores e aos senhores deputados. Professor Vitório Galli, nossa saudação. Deputado André Moura, nossa saudação. Deputado Gilberto Nascimento, a nossa saudação e a nossa gratidão. Eu quero expressar em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil e em nome do Instituto Presbiteriano Mackenzie a nossa profunda gratidão por essa homenagem no dia de hoje. Nosso querido pastor Veraldo, a nossa saudação como presidente do partido e a nossa gratidão também por estar presente nesta homenagem aqui na Câmara. Nossos deputados presentes, nossos senadores, meu povo presbiteriano, meus queridos colegas pastores, meus queridos do coral, minhas queridas do coral, um coral tão belo, tão bonito, que Deus esteja abençoando-as cada vez mais e louvando a Deus pela vida de vocês. Meus queridos irmãos pastores presbiterianos e também aqueles que trabalham e lutam no Mackenzie. De uma forma muito especial, o presbítero José Inácio, presidente do Conselho Deliberativo, o presbítero José Maurício, o nosso presidente da nossa Direx, a nossa saudação, o nosso reitor que está presente, a nossa saudação, nosso chanceler também que está presente, nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos senhores. Meus queridos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é construída dentro de 3 pilares. Um dos pilares principais para nós é a soberania de Deus. Nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo que acontece, tudo que existe, tudo que é dirigido, é mão de Deus. Muitas vezes é difícil para nós compreendermos que o mundo em que nós estamos inseridos pertence a Deus e é dirigido por Deus. Quando nós olhamos a história de Israel, nós vemos Israel sendo conduzido para a Babilônia. E Jeremias, o profeta, faz questão de mostrar: foi o Senhor que levou o seu povo até a Babilônia. E o mesmo Deus que o levou é o mesmo Deus que cuida. Então a Igreja Presbiteriana, o Instituto Mackenzie, ele vive sob a soberania de Deus. O outro pilar nosso é a expansão do reino.
Nós cremos que nós somos chamados para levar o Evangelho a todas as criaturas, não só no Brasil, mas no mundo. Por isso nós somos uma igreja missionária. Nós vivemos dentro da visão missionária da expansão do reino. E nós temos a obrigação dessa expansão. A igreja está presente em todo o solo brasileiro, possivelmente com congregações, com pontos de pregação e com igrejas construídas em quase todos os municípios brasileiros. Algumas vezes nós temos pontos de pregação, que é um trabalho bem incipiente, com congregações nossas já organizadas e igrejas organizadas. Hoje nós temos mais de 6.000 templos espalhados pelo Brasil. Outro aspecto que nos chama a atenção que a igreja é que nós temos uma visão social. Nós herdamos de João Calvino a visão do cuidado do homem, a valorização do ser humano. E por isso a igreja presbiteriana se preocupa com a educação. O Mackenzie é parte desse trabalho educacional da igreja presbiteriana. Fora o Mackenzie, nós temos mais de 300 escolas linkadas, unidas à igreja presbiteriana, espalhadas por todo o nosso solo brasileiro. Nós temos hospitais ligados à igreja, então há uma preocupação social da igreja. E nós louvamos a Deus pela nossa Universidade Mackenzie, que atende hoje em torno de 45.000 alunos. O nosso projeto é, em poucos anos, ter pelo menos mais 50 colégios Mackenzie espalhados pelo Brasil. Nós defendemos a educação e nós gostaríamos de deixar bem claro isso para todos. Então, nesses 3 pilares, funda-se a Igreja Presbiteriana do Brasil, na soberania de Deus, na expansão do reino e na obra social. Que Deus possa nos abençoar e abençoar esta casa. E eu gostaria de terminar orando por esta casa, que um dos grandes objetivos da igreja é orar pelo Congresso Nacional, orar pela Câmara, orar pelos deputados e dizer para cada um dos senhores: a igreja participa das lutas, das batalhas e das vidas de cada um dos senhores. Em nossas igrejas, espalhadas em todo o solo brasileiro, há um pedido único: ore pelo nosso Congresso, ore pela nossa Câmara de Deputados, ore pelo nosso Senado, neste momento que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. E eu gostaria de orar terminando. Ó Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos por esta casa. Derrame sobre esta casa e sobre o Senado a tua bênção, em nome do teu Filho Jesus, e sobre o governo nosso. Dirija tudo de acordo com a tua soberania. E em nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. Nesse momento, dando continuidade, eu vou convidar aqui, nós temos a presença de 2 senhores senadores, e vou convidá-los. Senador, na Bíblia, quando Jesus vai à crucificação, a Bíblia diz que veio um homem, um senador honrado chamado José de Arimateia, e ali foi entregue e pediu o corpo de Jesus. Portanto, senador Crivella, só defende o corpo quem é do corpo. Tinham tantos outros senadores ali, mas foi exatamente José de Arimateia. Senadores honrados que estão aqui conosco esta manhã, senador que não é José de Arimateia, mas é José Medeiros, que é lá da igreja presbiteriana também, no estado do Mato Grosso, e nós gostaríamos de passar a palavra a Vossa Excelência, e em seguida ao senador Crivella, e logo em seguida aos nossos deputados. No intervalo de um senador para o outro, nós vamos também ouvir o nosso coral da Igreja Presbiteriana de Brasília. Então nós vamos ouvir 2 senadores e logo depois essas belas jovens farão a sua apresentação. Em nome do deputado federal Vitório Galli, gostaria de cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. E em nome do reverendo Roberto Brasileiro e do meu amigo Maurício Menezes, gostaria de cumprimentar todos os irmãos aqui presentes. Minha história com a igreja presbiteriana, ela vem muito distante, viu, o deputado Vitório Galli? Na década de 70, a minha família saiu do sertão de Caicó
e veio para o Mato Grosso. E tem uma coisa interessante, que minha avó ela era católica, mas daquela de fazer calo no joelho, de tanto rezar. E também ela era ativista. Ela dizia que quando um crente passava perto que ela ficava sabendo, fechava as portas para não ter o mínimo contato. Mas e nós viemos do Nordeste para cá, lógico, foi uma mudança muito grande, porque sai a família, minha avó teve 23 filhos, dos quais 12 acabaram morrendo devido à desnutrição infantil, e, enfim, não era privilégio, ali a desnutrição infantil matava crianças a rodo mesmo. Mas, para encurtar a história, nós viemos morar na região, no interior do Mato Grosso, na região do Areia, e ali tinha um reverendo da igreja presbiteriana que andava num jipinho Willys. Os irmãos mais velhos da igreja presbiteriana sabem muito bem do que eu estou falando. Eram jipinhos azuis que os presbíteros e os reverendos usavam para evangelizar. E, na verdade, eles não faziam só a evangelização. Eles faziam uma parte do estado que não chegava naquela época nesses rincões do Brasil. Aquele jipe, aliás, tinha que ser jipe porque eram jipes traçados que só eles conseguiam ir naquelas estradas que muitas vezes era aberto a foice e que atolava, era uma luta. E ali eles pregavam o evangelho e também levava a estrutura básica, às vezes injeção, essas coisas que na roça não tem. Minha família, como eu disse, morava na região do Areia, extremamente paupérrima, mas não tinha ali a igreja católica. E minha avó acabou um dia sendo convencida a ir na igrejinha da Baunilha, lá na região, no interior, na zona rural de Guiratinga, para assistir um culto. Bem, ela se converteu e desse trabalho do reverendo, hoje mais de 100 pessoas da minha família aceitaram o evangelho. Mas tem uma coincidência, e já parto para o final, senhor presidente, muito, muito interessante. O tempo se passou, eu vim para a cidade estudar, enfim, fiz faculdade, acabei chegando ao Senado, mas antes de assumir aqui, um amigo meu perguntando, falaram que eu era evangélico e tal. Quando falou que era da igreja presbiteriana, ele falou: não, espera aí que eu vou ligar para um amigo meu. E ligou para o Maurício, lá em São Paulo. E o interessante é que o Maurício perguntou como é que eu tinha tido acesso, como eu tinha conhecido o evangelho. Eu falei: olha, eu venho de pequeno. Fui lá na escolinha da igreja e comecei a contar. E falei para ele: olha, na região de Guiratinga, na década de 70, tinha o reverendo Amador. E eu vi que ele embargou a voz. É aí que eu fui descobrir, era pai dele. Então vocês vejam que coincidência, né? Uma história muito emocionante, porque depois ele ficou até pensando que o Rony, o nosso amigo em comum, que era o Rony Márcio, teria contado para mim. Mas foi assim, uma total coincidência, e foi assim que eu acabei conhecendo o Maurício. Mas essa foi a história do meu primeiro contato com a igreja presbiteriana, contato da nossa família. E eu quis contar essa pequena história aqui, só para mostrar uma pequena parte do que é o trabalho da igreja presbiteriana e como ela revolucionou a minha família em particular. E como como fez isso com inúmeras pessoas por esse mundo afora. E concluindo, senhor presidente, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, obviamente que isso foi um trabalho de Deus, Deus está aqui, mas que usou como instrumento o reverendo Amador para revolucionar a minha família, para colocar na cabeça da minha família a importância da educação, que naquela época, com 9 anos, minha família acabou me mandando para a cidade para estudar. Mas se eu não tivesse estudado, não tivesse tido acesso à educação, não estaria aqui. Isso foi, com certeza, uma obra de Deus que eu só tenho a agradecer, e agradecer essa família presbiteriana, esse trabalho maravilhoso que faz, esses irmãos abnegados que saíram lá na década de 70, rasgando esse Brasil afora, enfrentando doenças, atoleiros, e essa é a gratidão que tem e o sentimento que eu tenho pelo povo presbiteriano. Parabéns à igreja presbiteriana, parabéns ao povo presbiteriano, parabéns, senador, deputado Vitório Gale e todos os deputados que fizeram essa homenagem
convido a todos também que fizemos uma solicitação, mas no Senado a coisa um pouco morosa, para que a gente possa fazer e uma homenagem também, eu, senador Magro Malta, senador Marcelo Crivella, lá no Senado no próximo mês, e o deputado Vitório Galli também já está convidado, todos os deputados aqui. Muito obrigado. Muito bem, depois do senador José Medeiros, agora vamos ouvir o senador do Rio de Janeiro, senador honrado Marcelo Crivella, que também fará o seu pronunciamento. Enquanto o senador se aproxima, queremos anunciar também com alegria a presença do nobre deputado Max Filho, também do Espírito Santo. Senhor presidente, deputado Gilberto, no nome do qual saúdo a todos os deputados, saúdo também Everaldo, presidente do PSC, meu irmão querido. Quero parabenizar o professor Vitório Galli, o André Moura, o próprio Gilberto por essa iniciativa extraordinária. Saudar o reverendo Roberto Brasileiro, agradecer a ele pela oração que fez por nós, pela presidenta Dilma, enfim, pelo Brasil. O reverendo Juarez Marcondes Filho, o presbítero Maurício, Zé Inácio, que com tanto brilho conduzem a Igreja Presbiteriana. Eu não poderia deixar de vir aqui hoje, meus irmãos queridos, dizer para o povo que nos assiste, de que a Igreja Presbiteriana, ela chega à minha terra um pouco antes, no século XVI, na ilha de Villeganhon. Ali se fez a primeira Santa Ceia do Brasil. E 3 calvinistas foram intrigados e assassinados. Foi derramado sangue inocente nas águas da Guanabara. Esse é o princípio da Igreja Evangélica do Brasil, hoje a maior igreja evangélica do mundo. A Sociedade Bíblica Brasileira hoje tem um movimento 2 vezes maior do que a Sociedade Bíblica Americana. O Brasil envia mais missionários para o mundo do que todas as igrejas da Europa juntas. Há uma decadência imensa no Evangelho em todas as partes, não no Brasil. Aqui as igrejas crescem, já somos 43 milhões de brasileiros. Tudo isso surgiu com o trabalho anônimo, abnegado, de 3 irmãos nossos que deixaram o luxo, o conforto da Suíça, em obediência a João Calvino, vieram nos evangelizar. Eles fizeram o ato mais nobre que um cristão pode praticar, que é o sacrifício da sua própria vida. Aquele exemplo não morreu, jamais morrerá. O deputado do Sergipe, nobre líder do PSC, ele disse aqui que nós vivemos um relativismo, que então, aqui nessa casa se afronta a família, se afronta a nossa fé, mas eles jamais irão vencer o sangue derramado de nossos irmãos, que pulsa nos nossos corações. Muito obrigado. E agora vamos, com muita alegria, ouvir o coral feminino da Igreja Presbiteriana de Brasília, que estarão apresentando a Pedra Fundamental e Jesus, Alegria dos Homens. Enquanto as nossas jovens se preparam, eu quero com muita alegria fazer uma homenagem também especial a um presbiteriano aqui de Brasília, que é o nosso querido Daniel Lemos. Cadê o Daniel? Daniel está por aqui. Daniel é um grande companheiro aqui de Brasília e foi um daqueles que nos trouxe a ideia de fazermos esta reunião. Portanto, tudo isso está registrado no céu, Daniel. Ok? Portanto, mais uma vez, meus parabéns. E agora vamos ouvir o coral da Igreja Presbiteriana.
10 horas e 16 minutos, você acompanha até este momento a realização da sessão solene em homenagem às igrejas presbiterianas do Brasil e aos 145 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie. A homenagem acontece no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados. E os autores do pedido desta sessão solene foram os deputados professor Vitório Galli, André Moura e Gilberto Nascimento. Você pode continuar acompanhando esta sessão solene pela internet, no endereço noticias.câmara.leg.br. E agora vamos até o auditório Nereu Ramos, onde a Comissão de Desenvolvimento Urbano realiza o 3º Seminário Internacional Mobilidade e Transportes. Especialistas debatem com deputados políticas para a mobilidade, o uso e a ocupação do solo neste momento. Quem está falando no seminário é o deputado Júlio Lopes. Vamos acompanhar. Do ponto de vista econômico, talvez uma das grandes rentabilidades formal seja esse transporte irregular, porque ela é capitalizada na hora e é uma exploração